Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Entendendo a Nova Lógica Financeira. Por aqui você vai entender um pouco mais sobre as várias inovações que a gente está presenciando hoje no mercado financeiro e sobre como isso vai impactar a sua vida daqui por diante. Hoje a gente vai falar sobre neobanks, ERP Banking e a nova batalha no mercado de pessoa jurídica. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, também fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações para que você seja avisado a respeito dos próximos vídeos que a gente posta semanalmente por aqui. Depois de vermos a ascensão dos neobanks e bancos digitais, sobre o qual eu já falei e expliquei as diferenças aqui no nosso canal, para pessoas físicas, agora a gente tem um novo movimento, uma nova onda, que é muito focada em cima das pessoas jurídicas, né? Várias iniciativas surgindo para tentar cobrir esse gap. E existem já vários fundos que estão investindo nessa nova tese e alguns players já começam a se despontar nessa arena. Olhando a realidade das empresas, pessoal, elas sofreram durante muito tempo com soluções bancárias caras, né? Principalmente quando a gente olha para as PMEs. E soluções que não acompanharam a velocidade das evoluções que vimos acontecer com os produtos voltados para as pessoas físicas. Isso abriu uma grande oportunidade. E aí a gente já vê esses novos entrantes conseguindo captar dinheiro com fundos de venture capital para poder levar essa tese e expandir nessa briga nova que se abriu. Quando olhamos para fora, não tem como a gente não falar da Brex, que é uma startup que nasceu nos Estados Unidos em 2017 pela mão de dois brasileiros, que é o Henrique Dubugras e o Pedro Franceschini, que antes de iniciarem sua jornada lá nos Estados Unidos, eles já tinham fundado aqui no Brasil a fintech Pagar.me e venderam esse negócio para a Estônia. A Brex, ela se propõe a oferecer tudo o que os empreendedores precisam para fazer suas empresas crescerem. Isso vai desde contas empresariais a cartões de crédito, também software para gerenciamento de gastos, né, e também com suporte online. Nessa escala de crescimento da Brex, eles levantaram muito recurso, inclusive chegando a valer mais de 10 bilhões de dólares. E agora, recentemente, eles também já tinham anunciado que conseguiram aplicar para ter uma licença de banco nos Estados Unidos. Além de tornarem praticamente o neobank das pessoas jurídicas, agora eles estão também começando a olhar, expandir um escopo, tornando-se um banco nos Estados Unidos. Eles têm algumas vantagens em termos de captação também no mercado, e aí muda bastante o jogo de como eles começam a ser percebidos por lá. Outras companhias acabaram trilhando um caminho muito semelhante ao da Brex, como é o caso da Ramp, que é também lá dos Estados Unidos. Eles são concorrentes diretos da Brex e já valem aí alguns bilhões de dólares. E também temos a dinamarquesa Pleo, que também se tornou um unicórnio. Vale lembrar que das fintechs, né, que já existiam atuando nesse mercado de pessoa jurídica, a gente tem também a Block, que se costumava chamar Square, que foi fundada por Jack Dorsey, que é o cara que fundou ali também, cofundou o Twitter. E eles agora também começaram com uma maquininha, né, que você tinha que plugava no celular, facilitando aí pagamentos. E agora eles se tornaram uma plataforma muito mais ampla, né, de serviços financeiros para pequenas empresas, né? Então eles estão hoje voltados e brigando num terreno muito parecido com esses outros dois players que eu mencionei e também estão na mesma pegada de tentar tirar uma licença para se tornar banco e ampliar suas possibilidades nesse mercado. A gente também tem alguns exemplos aqui na América Latina, como é o caso da fintech mexicana Clara, que já atua aqui no Brasil. E ela tem uma proposta muito parecida com a da Brex e da Ramp, né? E foi fundada em 2020 e logo depois de praticamente um ano também se tornaram unicórnio. Ou seja, pessoal, o território brasileiro está conseguindo atrair, inclusive, players de fora, que já começam a observar que existem oportunidades para conquistar esse terreno por aqui. Seguindo no terreno internacional, tem o caso de um neobank que mostra uma forma bem interessante de jogar esse jogo, né? E a gente está falando lá do Reino Unido com o caso do Starling Bank. Essa fintech tem uma atuação ampla e ela oferta desde serviços financeiros para pessoas físicas, também para adolescentes e empresas. Já nesse último grupo, o neobank definiu seu modelo de posicionamento como de uma plataforma que resolve múltiplas dores dos seus clientes. Sua oferta voltada para PJs possui integrações com soluções de terceiros que vão desde seguros contra inadimplência de faturas emitidas até aplicativos de gestão de recursos humanos e ferramentas para assessoria jurídica, dentre várias outras. E é bom pensar, pessoal, que esse modo de trabalhar, né, é o que a gente também chama de Banking as a Platform, né? São casos de alguns players que acabam se aliando, integrando com outros prestadores de serviço para poder prover aí uma oferta muito mais ampla para o seu cliente final. Isso já acontece por lá e é uma realidade que logo, logo a gente vai ver de forma mais intensa aqui no Brasil também. Mas, de modo geral, os desafios das PMEs junto a provedores de soluções financeiras, eles persistiram durante muito tempo em várias partes do mundo, sendo muito similares ao que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, a gente está falando de soluções com custo muito elevado,
pouco flexíveis, muito engessadas, né, muitas soluções de prateleira. E isso está mudando agora. A gente tem várias fintechs que começam a trabalhar de forma diferente para tentar resolver esse tipo de problema. Não só resolver esse tipo de problema, mas também indo além em termos de entrega para o consumidor final. Por aqui, alguns players já começam a se movimentar para rapidamente crescerem e dominarem o território nacional. Dentre as startups, a gente vê a Cora, o Linker, que foi adquirida recentemente pela Omni, e a Conta Simples. Todas elas com certa inspiração nos modelos lá de fora, da Starling Bank, do Brex, mas cientes dos desafios específicos que a gente tem aqui no Brasil e que são enfrentados pelas pequenas e médias. Um desses desafios específicos que a gente vê por aqui, a gente encontra, por exemplo, nos custos de recebimento via Pix pelas empresas. Algo que pode ser cobrado pelas instituições financeiras, né, diferente de quando a gente olha, por exemplo, a realidade do Pix entre pessoas físicas, onde a gente não tem cobrança, mas alguns neobanks aqui no país já estão começando a isentar dos seus clientes pessoas jurídicas essa tarifa, né? E isso é muito importante, pessoal, como arma para esses neobanks começarem a roubar, tomar aí mercado dos grandes bancos tradicionais, que continuam cobrando essa tarifa, né? Eles têm a prerrogativa de cobrar ou não para uma empresa receber via Pix, e aqueles que não estão cobrando estão crescendo, ganhando market share. Um exemplo que eu dou é basicamente o Mercado Pago. O Mercado Pago já zerou a taxa de recebimento via Pix, e outros players também no mercado estão começando a fazer isso. Além das startups, a gente vê também iniciativas dos bancos tradicionais, que começaram a desenhar propostas de valor para pequenas e médias. A gente tem aí o BTG Mais Business, o BS2, que chamava antigamente o Banco Bom Sucesso, e o próprio Inter, né? E novatos também que começam a adentrar nesse espaço com licenças recém-obtidas. A gente tem o caso do C6 Bank, que também é mais recente desse, também tem uma atuação forte com o PJ, além de atuar com o PF, e que teve uma parte das suas operações compradas pelo banco americano JP Morgan. Nesses casos, né, eles acabam nascendo com um portfólio de soluções próprias e também podem aproveitar sinergias com outras divisões dos respectivos grupos, né? Vamos pensar aí que no caso do C6, especificamente, ele pode ter alguma sinergia no futuro com o JP Morgan, e no caso do BTG, né, que já tem, além de tudo isso, outras áreas de suporte, eles têm uma asset própria e vários outros módulos aí de mercado financeiro tradicional que podem ser integrados ao que eles têm de produtos para poder fazer uma oferta mais ampla do que algumas fintechs, por exemplo, começam oferecendo de cara. Outro caso interessante vindo das fintechs é o Stark Bank, e eles anunciaram que levantaram 45 milhões de dólares em uma rodada liderada pelo tradicional fundo de Venture Capital, Ribbit Capital, e contaram com a participação de vários outros fundos, incluindo o Bezos Expedition, que é um veículo de investimento do Jeff Bezos, em seu primeiro aporte aqui numa empresa brasileira. Diferente da proposta de valor de vários neobanks voltados para empresas existentes no país até então, né, a gente está falando de basicamente PMEs, o Stark Bank ele quer se tornar o banco principal das grandes empresas, incluindo unicórnios e nomes tradicionais que estão passando por um processo de transformação digital. Então, eles apostam em soluções customizadas que facilitem também o controle e o fluxo financeiro em poucos cliques, entregando assim escalabilidade nas operações de seus clientes. Com esse movimento, a fintech entra num terreno onde players como Itaú BBA, BTG Pactual têm voltado seus esforços, porque todos eles também buscam ser o banco dos unicórnios, né? Porque é importante a gente ver no começo da vida, né? A startup é muito pequena, ela vai crescendo na sua jornada, em algum momento vai se tornar grande, e estar com elas desde o começo dessa vida, né, e até o momento que elas precisem de serviços de captação, de investment banking mais pesados, é importante que os grandes bancos também, que têm essa atuação em banco de investimentos, estejam próximos, né? E esse é um espaço onde Stark está tentando se envolver com serviços de dia a dia. Olhando nesse tabuleiro, pessoal, a gente tem as grandes empresas de tecnologia, sejam elas aí pertinentes, oriundas do mercado fintech ou não, que estão trazendo seus próprios diferenciais para esse jogo. Nesse, a gente tem a PagSeguro, que é uma fintech que percorreu também uma trajetória muito similar à Block, né, que se chamava Square, e ganhou força em todo o Brasil ali com as maquininhas, até começar a ampliar suas soluções para contas PF, PJ, e lançou ali o que eles chamam de PagBank. Além dela, a gente também tem o Mercado Livre, que criou uma robusta plataforma aí de comércio online aqui na região da América Latina e acabou expandindo suas soluções para serviços financeiros com o Mercado Pago, que hoje é bastante representativo dentro da receita da empresa e tem um forte apelo junto aos vendedores da plataforma, né, que acabam sendo aí os caras que são os primeiros beneficiados aí dos serviços financeiros que eles ofertam e que podem também se beneficiar das integrações entre o e-commerce e
o serviço, o braço de serviço financeiro deles. Não podemos esquecer também das soluções financeiras ofertadas por empresas não financeiras, né, que é o fenômeno da nova lógica financeira e está acontecendo graças a provedores de Banking as a Service que começam a ampliar isso, né, e a gente começa a ver casos bem específicos de players, como é o caso da Donus, né, que agora mudou de nome e chama BS Bank, que é um banco digital voltado para bares e restaurantes da Ambev. Também tem ofertas financeiras do iFood, da Rappi, né, todo olhando muito para o público de restaurantes e bares. Né, e o grande trunfo dessas abordagens, pessoal, está no entendimento das dinâmicas do setor, porque eles conhecem profundamente esse público-alvo, ou seja, né, eles têm ali informações detalhadas sobre a operação, essas empresas dependem muito da operação da entrega desses players, né? E aí no final, como você, por exemplo, olhando no caso do iFood, você consegue saber como ninguém aí a frequência dos pedidos de um restaurante, né? Qual que é a nota que o cliente está atribuindo a um restaurante, por exemplo, a um estabelecimento. E tudo isso, né, falou do preço médio de prato, pode ser utilizado como pontos diferentes para uma análise eventual, uma análise de crédito, né, e coisa que um banco, por exemplo, não tem condição de saber. Então, isso posiciona esses caras que já atuam em alguns serviços não financeiros muito à frente de provedores, por exemplo, como os bancos, que têm ali também uma linha de crédito, né, trabalham com restaurantes e bares, mas não tem esse nível de profundidade sobre essas informações e esses dados. Por fim, a gente vê nesse ambiente competitivo casos como o da TOTVS Techfin, que é a divisão de serviços financeiros da maior empresa de companhia de ERP, né, de ferramentas de gestão, de sistema integrado aqui no Brasil, cujo software, né, é usado por uma base enorme de pequenas e médias empresas. Nesse caso, pessoal, a gente consegue extrair um nível de insights muito elevados. Toda vez que você está, né, dentro do ERP, tem uma condição de observar aí as operações da empresa em tempo real, né? Então a gente consegue, nesse exemplo, né, uma vez que você pluga serviços financeiros, conceder crédito de forma preditiva e assertiva, né? Então a gente consegue ali até um nível de precisão que é como se tivéssemos com o dedo no pulso ali da empresa, né? Diferente de você analisar um balanço, você consegue saber o que ela precisa, prever quando vai ter um furo de caixa e coisas do tipo, agregar um produto como um seguro, né, e outros tipos de solução financeira que possam fazer sentido de fato, né, ao invés de uma dinâmica hoje que é um proativo, mas um proativo que por vezes não tem muita informação, que é um gerente entrando em contato perguntando se você precisa de alguma coisa ou tentando te oferecer um produto, né. Ali a gente tem uma dinâmica diferente, onde os dados que são processados com aquele nível de detalhamento dentro de uma plataforma de ERP são sim, podem ser, né, um insumo para que a gente tenha uma entrega bem contextual, preditiva e inteligente para o cliente. Esse tipo de entrega de soluções personalizadas é uma estratégia que tem sido chamada, pessoal, de ERP Banking, que é uma forma, né, que a gente já vê alguns players no mercado explorando. A gente tem a Omni, por exemplo, que é uma plataforma de ERP na nuvem e que também está botando serviços financeiros, comprou a Linker para poder reforçar essa área. E tem também a Lynx, que fazia muito isso, né, era uma ferramenta de gestão utilizada bastante no varejo, que foi comprada pela Stone, né. E, recentemente, a gente teve um movimento, né, no qual o Itaú anunciou que ele realizou uma parceria, né, que na prática foi uma joint venture com a unidade Techfin da TOTVS. E esse, pessoal, é sem dúvida aí um momento muito importante na direção do ERP Banking e do Contextual Banking para empresas aqui no país. Isso porque, quando a gente vê um grande banco se movendo nessa direção, ele passa a sinalização para o mercado que a tendência se tornou mainstream e coloca pressão também nos concorrentes, né, para que eles façam alguma coisa em relação a isso, né. Isso que a gente chama, gera aquele efeito FOMO, né, que é a sigla para Fear of Missing Out, na verdade em português ali, o medo de ficar de fora. Agora, eu imagino, né, pessoal, que as empresas mais relevantes hoje do mercado que fornecem software de gestão empresarial e ERP passam também a entrar na mira das demais instituições financeiras graças a esse passo do Itaú, né. Isso porque acaba sendo muito mais fácil achar alguém no mercado, né, e fazer uma parceria ou até mesmo comprar esse player já estabelecido dentro de softwares de gestão, do que ter que desenvolver tudo isso dentro de casa internamente, né? Ainda mais com esse ritmo de velocidade que a gente está vendo no mercado, né?
E é bom também salientar, gente, que mesmo com o Open Finance que está vindo aí, que vai exigir que as instituições estejam prontas para que aconteça um compartilhamento de dados cadastrais e transacionais, tanto de pessoas quanto de empresas, né? Uma vez que esse cliente também, obviamente, deseje compartilhar esses dados, né, para obter benefícios, haverá toda uma gama de dados do dia a dia de uma empresa que não vão ser capturados, não vão conseguir ser capturados dentro da estrutura do Open Finance que está sendo montada. E além disso, a gente tem toda uma inteligência necessária para que a gente tenha o entendimento, né, e a captura desses dados e insights em cima dessa massa de dados que a empresa produz, né? E a melhor forma de capturar esses dados, né, de prover insights para os clientes e também proativamente realizar ofertas de soluções financeiras de forma consultiva e também contextual, fazendo sentido para o cliente, obviamente, é através de movimentos como esse de ERP Banking. Segundo dados do Sebrae de outubro de 2020, existem mais de 17 milhões de pequenos negócios no país, 7 milhões de micro e pequenas empresas e 10,9 milhões de MEI, que juntos representam 99% de todas as empresas do Brasil e são responsáveis por cerca de 30% do PIB, detendo aí 55% do estoque de empregos formais. Sem dúvida, pessoal, é um segmento empresarial crucial para a economia, no qual há muitos clientes insatisfeitos que, por vezes, nem sabem, né, que existem alternativas em relação aos serviços que estão sendo prestados, né, hoje, por bancos aí com que eles se relacionam. Há ainda muitos espaços para serem conquistados, diferentes armamentos que deverão ser usados por cada novo entrante, trazendo novidades que podem se tornar importantes elementos na melhoria da gestão financeira dessas empresas. A gente está vivendo uma nova batalha no mercado dos neobanks, e essa batalha ela vem logo depois de uma guerra que aconteceu no mercado de pessoas físicas. Porém, os combatentes de agora já entraram muito mais preparados nesse terreno e dispostos a pisar no acelerador e mostrar seus diferenciais para facilitar a vida do pequeno empreendedor, trazendo assim um novo nível de competição a esse mercado. Como empresário e também consumidor de tais serviços, eu mal posso esperar para que a gente veja quais vão ser os desdobramentos dessa disputa e como o ambiente de soluções para PJs vai começar a funcionar daqui por diante. A gente ainda tem tempo para ver quem serão os vencedores dessa guerra. Bom, pessoal, espero que tenham conseguido entender um pouco mais sobre a nova arena competitiva do mercado de serviços financeiros para pessoas jurídicas. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, também faça a inscrição caso você não tenha feito aqui no canal e ative as notificações para poder você saber sempre quando a gente tiver vídeos novos que são lançados semanalmente no canal. Então, forte abraço e até a próxima.